Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Relevo. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico, e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Nós estamos felizes contando com a presença em nossa região, na região de Araçatuba, de André Luiz Iese Sobreiro, ele fazendo o ciclo de palestras em toda a nossa região. Mais uma vez, nós temos a alegria de contar pela terceira vez, com o André Luiz Sobreiro aqui na nossa cidade. Vamos ouvir então, primeiramente, os cumprimentos de André Luiz Sobreiro. Estamos aqui de novo, né, Nelson? Jornada montada pelo Vanderlei, lá de Bilac. Mais uma vez passando pela região. Agradeço a Vanderlei. A oportunidade de estar entre vocês é sempre muito grata, né? Sempre muito alegre para mim. Eu fico muito feliz de poder rever vocês, de rever amigos e poder compartilhar esse pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita. Ele é bem modesto, Ele fala um pouquinho porque ele sabe bastante. Como ele sempre diz em suas palestras, muitos espíritas sabem bastante, sabem muito, E como você bem fala em suas palestras, o duro é a gente praticar, Bom, o André Luiz Sobreiro fez um ciclo de palestras na região de Araçatuba, começando em Araçatuba, no Centro Espírita Evangélica, depois ele foi em Bilac. Vanderlei, um abraço a toda a equipe, todo o pessoal de Bilac, esteve em Bilac, também esteve no Centro Espírita Casa do Caminho, na manhã de sexta-feira, hoje, portanto, estamos aproveitando aqui o espaço da Casa do Caminho de Araçatuba para fazermos esta gravação, aqui esse local maravilhoso, essa casa maravilhosa aqui em Araçatuba, a Casa do Caminho de Araçatuba. E hoje, nessa mesma noite, nesse mesmo dia, nesta sexta-feira, estará fazendo, ele fez já, no caso agora, a palestra em Birigui, e voltando depois, passando por São José do Rio Preto e voltando para a sua Severinha, da onde é a sua cidade, a sua terra natal, Severinha, no estado de São Paulo. André Luiz Sobreiro, nós não combinamos nada, Vamos falar sobre o quê? Vamos bater um papo. Então vamos falar sobre o quê, André? Deixa eu só fazer um acréscimo, porque nós passamos por Guararapes também. Guararapes também. Primeira palestra da jornada foi lá em Guararapes, senão o povo de Guararapes vai vir aqui em Araçatuba buzinar no teu ouvido. E qual o centro lá? No Bezerra. Bezerra de Menezes, inclusive o Macedo estava lá. Macedo, Luiz Augusto Macedo. Exatamente. Nossa, eles me trataram muito bem. Muito, eles são excelentes. Gente muito boa. E a gente estava tentando se conhecer faz tempo, rapaz. Interessante porque uma vez eu viria para Auriflama, lá no Zé Aparecido, e o Macedo ia lá me conhecer. Inclusive ele foi a Auriflama. E eu peguei dengue. No dia da palestra, os sintomas se manifestaram, eu não pude fazer a palestra e o Macedo foi lá e perdeu a viagem. Eita! E uma outra vez, mais ou menos o mesmo cenário, Palestra minha marcada em Auriflama, no domingo, quando foi 4 horas da tarde, desencarna um tio. Eu não pude fazer a palestra de novo, dessa vez ainda bem que o Macedo ligou e perguntou se eu ia mesmo. Aí o Zé falou que eu não ia poder ir por causa da desencarnação de um tio, mas faz tempo que eu e o Macedo estamos tentando nos conhecer e só agora que deu certo, mas é um cara extraordinário. Ei, Macedo, Luiz Augusto Macedo, então um abraço, um batalhador também, fazendo palestras também por toda a região. Ele está indo para São Paulo por esses dias aí fazer palestra lá. Macedo, está aí um confrade, também que batalha bastante em prol do movimento espírita. André Luiz Sobreiro, muitos temas de palestras você faz um trabalho maravilhoso com o José Aparecido da Rede Amigo Espírita, um trabalho sensacional. Sobre o que nós vamos falar aqui hoje, André? Vamos falar sobre a necessidade do estudo. Necessidade do estudo, do modo geral, tanto sobre a mediunidade como doutrina, evangelho. Então vamos lá, André. Vamos falar sobre essa necessidade da gente estar estudando, porque a gente não se renova sem essa base do estudo, Se eu não entender a necessidade de perdoar, como é que eu perdoo? Vamos partir daí, Porque se nós não entendermos essa necessidade do perdão, se a gente não tiver informação, a gente não muda. E isso é uma
lógica, isso é uma conclusão que a gente está chegando, né? Se eu não tiver motivos para mudar, a gente não muda. E o fato é que a gente só muda quando a informação faz sentido para a gente. Porque senão fica uma informação jogada. A gente precisa entender muito bem esse conceito. A gente só vai mudar, só vai haver reforma íntima a partir do estudo e da informação, que aí é um complemento, né? Quando a informação, através do estudo, faz sentido para a gente. Quando é que eu vou aprender a perdoar? Muitas vezes a gente não consegue perdoar, né? Simplesmente porque a gente entende aquele conceito assim: Jesus sugeriu perdão. A gente sabe disso, mas às vezes não consegue. Quando eu entendo que eu preciso perdoar porque eu fui ofendido e não mereço sofrer, porque se eu fui ofendido e fico guardando mágoa, quem está sofrendo foi eu, sou eu. Ué, peraí, se eu fui ofendido, por que eu tenho sofrido? Aí a coisa começa a fazer sentido. Com certeza. A Elza está aqui do lado, acho que ela gostaria de cumprimentá-lo ou falar alguma coisa. Agradecer e pedir desculpa, porque eu não sabia que você vinha e eu já tinha um compromisso, eu sou a satélite de Inglaterra, e eu já tinha assumido um compromisso com uma pessoa que é de Guararapes. Ela veio para isso, então eu não pude deixar de ter. E tenho que desculpa. Importante. Importante. Tá? Tranquilo. E você é sempre bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Casa é nossa, né? Nossa. Com certeza. Vamos trabalhando. Muito obrigado pela acolhida aqui, né? Inesperado. Exatamente. Foi inesperado, então não pude acolher, tive que passar falando das pessoas. Mas deu tudo certo. Obrigado. Muito obrigado. Fiquem à vontade que eu vou terminar. Tá ok. Tá ok. Uma das dirigentes aqui da Casa do Caminho, né? Daí veio bater um papinho rapidinho com o André Luiz. Então, André Luiz, falando sobre o estudo que a gente estava, né? Nós estávamos comentando sobre o estudo. Né? Aí quando a gente entende que se eu fui ofendido e eu não tenho que ficar sofrendo, o perdão passa a fazer sentido. Mas peraí, me ofenderam. Se eu ficar remoendo, quem vai sofrer sou eu. Mas eu não tenho que sofrer. O ofensor não fui eu. Aí faz sentido. Opa, eu tenho que perdoar, senão eu vou ficar sofrendo. Então deixa a culpa para quem ofendeu. Aí faz sentido para a gente. A informação tem que fazer sentido. Mas tudo isso parte da necessidade do estudo. Outra coisa que a gente pode falar assim, urgentemente: o médium precisa estudar. Principalmente o médium. Principalmente o médium. Aqui vem uma reflexão, né, que eu venho fazendo há algum tempo já. E médium é uma coisa muito ampla, né, André? Às vezes pensa, médium é só o que o Espírito vem e fala através dele. Né? Mediunidade tem uma infinidade. Sim, tem uma tipos de mediunidade, de acepções do termo mediunidade, né? Mas tem uma reflexão interessante que a gente pode fazer aqui também. Nós falamos em transição planetária, né? O movimento espírita está no momento de transição no sentido do estudo. Há muito tempo atrás, como é que a gente formava estudo? Como é que a gente formava espírita? Você lembra? Há muito tempo atrás? Isso. Sei lá, vou chutar, 30 anos atrás. 30 anos atrás? Como que se formava? Formava. Como é que a pessoa vinha para o movimento espírita, gostava e ficava? De que maneira que a pessoa vinha por problema de obsessão, pela dor. Geralmente né? É pela dor. Geralmente pela dor. Ou então vinha, dor física ou mental. Assistia a reunião mediúnica aberta. Sim. Gostava do fenômeno e ficava, né? Sim. Hoje nós estamos engatinhando no sentido de formar espíritas em grupos de estudo. Então perceba que a formação do espírita está mudando. Não tem mais reunião mediúnica aberta para formar espírita. É difícil. Raramente vai ter uma reunião mediúnica aberta. E pelo menos eu quase não vejo pessoas com vítimas de obsessão, de subjugação, ficarem também. A pessoa busca o tratamento, encontra a cura e a grande maioria segue o seu caminho, não fica no movimento espírita. A maioria, é verdade. Grande maioria. Então, a própria formação dos espíritas está em transição. E nós estamos
engatinhando, nós estamos dando os primeiros passos na formação de espíritas em grupos de estudo. E é lógico que nós estamos com dificuldade, nós estamos apanhando. E qual é a primeira dificuldade? Escolher material para estudar. Que a gente frequenta ou visita muita casa espírita por causa das palestras, e a gente percebe que tem muita casa espírita que não estuda Kardec. Por mais absurdo que os ouvintes, né, os espectadores possam achar, tem casa espírita que não estuda Kardec. Não tem nenhum estudo semanal das obras de Kardec. Tem dirigente de casa espírita que não conhece a codificação. Bom, eu poderia extrapolar o comentário. Tem casa espírita que não tem critério para escolher os seus dirigentes. Na hora de escolher, na hora de fazer a eleição, Muitas vezes eu pego a laço, às vezes não. Não, eu já vi casa espírita que me contaram, né? Eles olharam as últimas 5 eleições, os últimos 5 presidentes tinham sido mulheres. Aí falaram assim, tá na hora de ter um homem. Isso é critério? Quer dizer, gente, se isso aqui é o Consolador, né? Se nós representamos no plano físico o Consolador que Jesus prometeu, nós temos que ter seriedade, nós temos que ter critério. Pode ser assim, ó, você é bonitinho e tem os olhos azuis, vamos botar na presidência da casa. Não, tem 5 mulheres na presidência as últimas 5 presidentes. Agora está na hora de ter um homem. Pô, isso não é critério, tem que ter seriedade. A coisa vem mudando muito, né, André? Você citou 30 anos e tal, né? Eu vou lá mais atrás. No tempo do meu avô, as reuniões públicas, aliás, as reuniões mediúnicas, eram realizadas muito nas próprias residências mesmo, né? Inclusive, há um bocado de anos atrás, tinham poucos centros espíritas, né? E as pessoas faziam trabalho mediúnico na própria residência. Meu avô, por exemplo, fazia trabalho mediúnico na residência, uma casa pequenininha de 3 cômodos pequenos. Vinha um amigo dele, o seu Manuel Caneca, né, que era o orientador no caso, né? Vinha até a casa do meu avô. Nós crianças, eu costumo dizer no rádio muitas vezes que eu engatinhava em volta de mesa de trabalho mediúnico. Assim, uma força de expressão, mas na verdade a sala era pequena, a cozinha era pequena, a reunião mediúnica estava acontecendo na sala e eu estava lá na cozinha. Cômodo ao lado. No cômodo ao lado, junto com a minha tia, meus irmãos mais velhos. E eu não sabia pronunciar as palavras direito ainda. Aí depois, no outro dia, meus irmãos mais velhos e a minha tia, que ainda era adolescente também, brincando de imitar os espíritos que comunicavam, entendeu? E eu não sabia nem pronunciar as palavras direito ainda, também imitando os espíritos que comunicavam. Então, e quantos espíritas foram formados assim? Quantos? E lá de Chico Xavier, no início lá de Chico Xavier, né? Um exemplo, né? Só para enfatizar o que você disse sobre a mudança da formação dos espíritos. Quantos espíritas foram formados assim? Não, sem estudo. Então, do jeito que ele aprendeu ali, ele está trazendo para a casa espírita hoje. Então, quando você chega com teoria, você chega com o livro dos médiuns, você chega com a obra do Chico, que interpreta a codificação, muito dirigente formado nessa época, formado na prática, ele tem dificuldade. Ele não está acostumado com teoria, ele aprendeu lá atrás e ele faz mecanicamente, ele faz automaticamente como ele aprendeu lá atrás. É por isso que médiuns advindos de outras religiões, que também usam a mediunidade, muitas vezes têm dificuldade para se adaptar ao movimento espírita. Porque ele acha que para dar a passividade, ele precisa daqueles trejeitos que aqueles espíritos usam. Aqueles médiuns que vêm da Umbanda, que dão passividade para aqueles espíritos um pouco mais agitados na hora da comunicação, eles têm extrema dificuldade para entender que ele não precisa de nada daquilo para dar passividade. Basta se concentrar e deixar o espírito usar o seu corpo físico. Basta permitir o acoplamento entre os dois perispíritos, entre os dois corpos espirituais. Mas ele foi formado e ele aprendeu a dar passividade daquele jeito. Ele acha que sem aquilo ele não consegue. Falta estudo. Mesmo sendo um espírito muito revoltado, um obsessor ferrenho, um obsessor assim, violento, porque existem muitos, não muitos, mas algumas casas espíritas em que dão espaço, né, para espíritos
muito trevosos, muito violentos, inclusive, né? Espíritos obsessores ferrenhos, certo? Sim, e na minha humilde maneira de entender, Nelson, isso é necessário. A gente tem mania de falar assim: as defesas do centro não deixam esses espíritos passarem. Se algum espírito passar pelas barreiras, né, magnéticas, espirituais do centro, é porque o médium foi invigilante. Será que é isso? Será que se todos os médiums forem vigilantes, então esses espíritos nunca vão ser ajudados? São os que mais precisam. Exatamente, esses espíritos de ajuda. São de muita ajuda. Então, as casas espíritas precisam se abrir para que esses irmãos se manifestem. Né? Os médiuns precisam passar por aquele processo de autoeducação, de autoburilamento, e aí o estudo é extremamente importante para que nós possamos receber, entre aspas, né, esses irmãos trevosos, líderes de gangue, de forma pacífica, de forma equilibrada, para que a gente possa ajudá-los. Porque o médium tem que entender, e aí a importância do estudo, que ele é um intérprete. Ele não tem que fazer o que o Espírito manda. E é por falta de equilíbrio e de estudo é que o médium faz aquele escândalo quando o Espírito chega. Se ele entendesse, se ele estudasse o livro dos médiuns e se equilibrasse, ele saberia que se o Espírito quer agarrar a toalha, ele não deixa. É só ele não deixar. Se o Espírito quer dar murro, quer agredir o dialogador, é só o médium controlar isso. E ele tem condições de controlar, porque o corpo é dele. Está no livro dos médiuns. O médium é só um intérprete. Então você filtra o que não é conveniente, vamos dizer assim. E aqui nós precisamos tocar nesse assunto também. Porque por ignorância, por falta de conhecimento, e aí nós estamos falando de estudo, né? Por falta de conhecimento, muita gente acha que o médium inconsciente, justamente por ser inconsciente, ele não tem condições de controlar. Por ser inconsciente. Não tem condições de controlar essas manifestações, esses ímpetos de raiva do espírito. E isso não está correto. Só para esclarecer aqui melhor, muita gente às vezes não sabe distinguir um médium consciente do inconsciente. Principalmente lá na rádio, nós temos muitos ouvintes não espíritas, assim, né? O médium inconsciente, né, André? É aquele, né, que o espírito comunica e depois ele acaba não sabendo nada que o espírito disse e tal. Kardec chega a dizer que é a única diferença. Voltou do transe, o médium inconsciente não lembra o que foi transmitido por ele. Sim. Só. E o consciente sabe tudo o que aconteceu, ele lembra com detalhes o que foi transmitido pela mediunidade dele. Então vamos pensar o seguinte: um médium inconsciente dando facilidade para um espírito. Ele fala que ele não controla o corpo. Por ignorância, eles acham que não conseguem controlar o corpo. Então vamos imaginar uma situação. Um médium inconsciente em transe. Se uma barata subir pela perna dele, você acha que ele sente a barata andando na perna dele ou não? O inconsciente? O inconsciente. É uma situação, eu não sei te dizer, porque eu nunca... Com certeza sente. Nunca parei para analisar, para com pensar certeza sobre isso, sente. Nunca vi um caso desse. Com certeza sente. Então ele controla o corpo. Tem até um amigo meu lá em Bebedouro que usa um caso mais extremo. Se um médium inconsciente, durante o transe, tomar uma chinelada, uma cintada, ele vai sentir a dor. Então como que ele não controla o corpo? Ele tem as sensações. Ele controla o corpo. Sabe por que médium deixa o espírito fazer esses... agarrar a toalha, dar soco na mesa, bater o pezinho no chão? Porque o médium está em desequilíbrio. Está na sintonia do espírito. Se você estiver em desequilíbrio e na sintonia do espírito, você deixa ele fazer o que ele quer. E muitas vezes, eu até comentei isso no estudo que a gente faz na Rede Amigo Espírita, tem médium que, para mostrar que a manifestação através dele foi de um espírito muito difícil, ele mesmo dá uma enfeitada. Então vem um pouco do orgulho da gente, né? Mas ele tem plenas condições de filtrar o que não é conveniente para aquela hora, porque ele é um intérprete. A linguagem do espírito é a do pensamento. Então o médium nunca recebe nada pronto, ele recebe um pensamento que ele vai ter que vestir com palavras. É nessa hora que a gente filtra o que pode e o que não pode ser transmitido.
só a gente pensar nisso. Se durante um transe inconsciente eu for agredido, eu vou sentir a dor, não vou? Com certeza eu vou, porque o corpo é meu, eu não me desliguei dele, então eu tenho controle sobre o corpo. É só a gente pensar nisso. Eu tenho pleno controle sobre o meu corpo. Se eu estou deixando fazer o que quer, é porque ou eu estou em desequilíbrio, e portanto na sintonia do espírito, ou eu mesmo estou enfeitando a manifestação para mostrar que o espírito é, né, difícil e tal, para dar uma valorizada. Eu já ouvi, no caso, pessoas conhecidas minhas, amigas minhas, inclusive, falando sobre esse assunto, o André, em relação, lógico, com um certo controle, né? Mas deixar o espírito mostrar, o médium deixar o espírito mostrar quem ele realmente é, porque, segundo amigos meus, né, às vezes um espírito muito controlado pelo médium, a direção ou quem está dialogando, ou o restante do grupo mediúnico, não percebe a natureza exata daquele tipo de espírito. Aí eles já falam o seguinte: nós estamos aqui preparados para qualquer tipo de espírito. Eles podem nos ofender, pode xingar, pode... Deixa o espírito mostrar quem ele realmente é, que não tem problema. Aí nós vamos tocar no assunto, abordando, né, com aquilo que Hermínio Miranda traz. Para mim é o maior escritor do Brasil sobre mediunidade. Embora, claro, eu não conheça todos os escritores ainda. Ele fala o seguinte: você não pode filtrar demais, que é o que você acabou de falar, senão o próprio dialogador vai ter problema. Você não pode filtrar de menos, senão o espírito faz o que quer. Naturalidade. E essa naturalidade, Nelson, não tem uma fórmula, não tem uma dose para a gente falar assim, ó, isso é natural, isso não é. É experiência do médium. O médium iniciante, ou ele filtra de mais ou ele filtra de menos. E às vezes ele começa filtrando demais, depois filtra de menos até achar o equilíbrio. Ou inverte. Começa filtrando de menos, depois filtra de mais e acha o equilíbrio. Isso é experiência. Mas Hermínio Miranda recomenda naturalidade. Outra coisa também, que nós estamos falando sobre mediunidade, sobre casas espíritas, sobre grupos mediúnicos e tal, né? Cada um tem, né, o seu sistema, em questão a horário, em questão a hora de terminar, de iniciar, tanto tempo de conversar com os espíritos. Amigos meus também não põem assim, limite ao tempo de diálogo com determinado espírito. O tempo que for necessário para conversar com aquele espírito será usado. O que você acha sobre isso? Estipular mais ou menos um tempo do diálogo com o espírito, ou como esses amigos meus fazem, o tempo que for necessário? Eu acredito que o tempo que for necessário. Eu sigo a linha de Hermínio Miranda, como eu falei, nesse caso no livro Diálogo com as Sombras, que é o melhor livro sobre reunião mediúnica que eu conheço. E ele fala o seguinte: muitas vezes você pode precisar dedicar a noite inteira a um espírito só, porque ele é muito necessitado. Mas André, se ele for um enrolador, aquele que entrou e veio se manifestar para enrolar, para tomar tempo, né? Mas ele é um necessitado. Se ele veio para enrolar, por exemplo, amando de um espírito mais trevoso, ó, entra lá, enrola, segura a noite toda. Ele é um necessitado. Então, eu vejo a necessidade de não colocar limites no tempo. Tem alguns, porque eu conheço muitos amigos, né, dirigentes, espíritos e tal. Eu tenho amigo que diz que não há necessidade de ficar longo tempo, porque aquele espírito já está ali, já ouviu o que foi dito para o outro, tá, mas cada um é cada um. Cada um. E outra, cada um tem uma necessidade, cada um tem um... Nesse caso, a gente está olhando só pelo ponto de vista da conversa, do que ele ouviu. Mas e o choque anímico? E o transe, né? E o acoplar-se a um perispírito encarnado para haver troca de energia. Às vezes a gente esquece, e a gente vê muito isso. Às vezes o dirigente da casa espírita e da reunião mediúnica esquece desse detalhe. O transe psicofônico, né, o choque anímico, ele é terapêutico também. Os estudiosos dizem que quando um espírito desencarnado se acopla perispírito a perispírito com um encarnado, ele começa a ter contato com energias materiais que ele já não tem mais porque ele está desencarnado. E essa energia, esse magnetismo do encarnado acalma ele. É como se ele tivesse um corpo momentaneamente. Isso dá uma tratada nele. Faz também a função de um fio terra.
Porque ele está com uma energia pesadíssima. Isso vai ser descarregado através do perispírito do médium encarnado. Então, às vezes, a gente só se apega ao diálogo. Mas esse choque anímico, essa troca de energias perispírito, é de extrema importância. E às vezes você precisa de um transe mais longo para que a troca seja mais eficiente, né? Para que se troque mais energia. E às vezes a gente ignora esse fator. Existem vários, como eu disse, né, várias casas espíritas, né, com cada uma com o seu jeito, vamos dizer assim, né? O espiritismo é um só, os ensinamentos tanto de Kardec como depois de Chico Xavier acaba sendo um só, mas as pessoas, né, as pessoas já são, cada um interpreta de um jeito, né? Interpreta de um jeito certeza, e também é age de um jeito, né? Por isso já chama assim indivíduo, né? Isso cada pessoa, né? E a cada casa também tem o seu jeitinho, né? Tem o seu sistema, né? Tem o seu sistema. Os centros, vamos dizer assim, maiores, aqueles grandes centros que tem vários grupos mediúnicos, de repente tem uma certa dificuldade, né, André, em relação aos coordenadores de grupos mediúnicos, né? Quando é um centro menor, de repente dá para se vamos dizer assim, organizar melhor, né? Aquele dirigente é um grupo só, aqueles dirigentes são aqueles dirigentes. Agora, quando se delega, né? Quando se delega aí, acho que é meio complicado. Você descentraliza, cada um faz do seu jeito, e às vezes dentro de uma casa você tem vários grupos e cada um trabalhando de um jeito. Exatamente. Kardec chega a falar que quanto menor o grupo, mais fácil de ser administrado, né? Está no livro dos médiuns. E quando você descentraliza, embora descentralizar tenha também as suas vantagens, Tem as né? vantagens também. Claro, mas quando você descentraliza, você dá poder para cabeças diferentes. E às vezes as cabeças que pensam diferente vão agir diferente e um grupo vai fazer diferente do outro. E isso pode gerar problema, conflito. Às vezes um médium fala assim, então, mas eu estou aqui e o meu dirigente é tão rígido, aí no outro grupo que se reúne no outro dia, o dirigente é tão tranquilo. Eu queria passar para o grupo. Eu queria passar para o grupo de lá. Isso pode gerar problema. Ou então lá naquele grupo tem um médium assim, que, poxa, ele é fantástico. Tem um médium vidente que orienta. Ele é vidente e tal, e aquela vidência dele é tal. Porque às vezes a gente não entende os desígnios maiores. Eu queria né? para aquele grupo. Tal. Eu acho que deve enfrentar esse problema, né? Não, Os dirigentes com principais certeza, dessas casas grandes, né? Vamos dizer. E às vezes a gente não consegue entender que existe um planejamento, existem desígnios, né? Por que aquele grupo tem um vidente e esse não tem? Por que aquele grupo tem um dirigente duro e esse grupo tem um dirigente mais maleável? A gente precisa entender. Tem vários fatores aí que a gente pode analisar. Por que Chico Xavier teve um orientador duro como Emmanuel? Disciplina, disciplina, disciplina. Não foi à toa. Tudo tem um motivo. Com certeza. É só você pensar o seguinte, se o Chico ouviu disciplina 3 vezes, nós precisamos ouvir quantas? Pensa desse ponto de vista. E acho que quantas vier, a gente não consegue. A gente não consegue como ele conseguiu. Para mim, você pode escrever um livro só com a palavra disciplina e talvez eu vá melhorar um pouquinho. Né? A gente precisa entender esses desígnios. É um assunto muito interessante, né? Falar sobre a doutrina espírita, sobre mediunidade principalmente, né? Que é uma coisa muito complexa. Não sabemos nada. E nós não sabemos nada. Estamos a caminho, né? Estamos procurando chegarmos a um ponto assim, pelo menos um pouquinho perto, né? Dos principais médiuns que já desencarnaram, né? O André, o principal deles, né? Logicamente, o Chico Xavier. Saudoso, né? Chico. Saudoso Chico Xavier. Eu tenho para mim, né? O máximo que a gente vai conseguir agora é conseguir uma prática mediúnica assim, simples, objetiva e eficiente, sem inventar moda. O máximo que a gente pode almejar agora é isso. Mesmo porque eu ouvi uma colocação do próprio Chico, não me lembro agora qual livro, não sei se foi um livro de entrevistas, não me lembro agora. E ele disse que cada encarne tem a sua individualidade, tem o seu jeito, e cada desencarne também, né? E cada comunicação de um espírito e um médium é de um jeito. Sim. Né?
Então, é uma coisa complexa realmente, porque se cada espírito tem a sua personalidade, a sua característica, e cada médium também tem a sua personalidade, a sua característica, a coisa é complexa, né? Muito complexa. Então aí tem que partir desse princípio que você disse agora, simplificar ao máximo. Simplifica, não complica, não inventa moda, vamos fazer o simples, bem feito. É só a gente pensar o seguinte: arroz, feijão, bife e salada mata a fome. E às vezes você leva a pessoa num restaurante chique e a pessoa sai com fome. Então vamos fazer o simples, bem feitinho, né? Vamos orientar dentro das nossas possibilidades, que eu acho que a espiritualidade vai ficar muito feliz com a gente. Vamos fazer simples, bem feito, com amor no coração, aprendendo com cada manifestação, porque é aprendizado para a gente também. É como se o desencarnado viesse e falasse: olha, eu fiz isso e em consequência eu sofri isso, né? O princípio de causa e efeito fica bem explícito nas reuniões mediúnicas. Então é como se a espiritualidade trouxesse para a gente assim, ó: olha o que você pode sofrer se você enveredar pelo mesmo caminho. É aprendizado para a gente. E às vezes a gente não se toca, né? A gente acha que a gente vai lá para ensinar. A gente vai lá para aprender também. E às vezes a gente acha que a gente vai lá para fazer caridade. E muitas vezes a gente vai lá para receber caridade. A oportunidade de trabalho é uma bênção para a gente. Para o médium, para o dialogador, para o passista, para o pessoal da segunda corrente, na corrente de sustentação, para a gente que faz a palestra. Toda oportunidade de trabalho é uma bênção. E o abençoado não é quem faz a palestra. Desculpa, ao contrário. O abençoado não é quem ouve, o abençoado é quem faz a palestra. A gente que vem aqui para fazer a palestra é que recebeu a bênção, porque recebeu a oportunidade de trabalho. Aquelas pessoas, né, que fazem os trabalhos mais simples da casa, com exceção aqueles remunerados, claro que aqueles remunerados eles estão sendo pagos, né, para isso, vivem daquilo, como o nosso trabalho, o seu de professor, o meu de radialista, de publicidade e tal, coisa, né? Aqueles que fazem, se dedicam à casa espírita, né? Nós estamos falando de espiritismo, gente. Aquele que faz lá na igreja crente, na igreja evangélica, né? Na igreja católica, também. Outras filosofias também. Mas aqui nós estamos dizendo, né, sobre o espiritismo, então nós estamos falando sobre a casa espírita. Aqueles voluntários, né, que trabalham desde o mais simples trabalho até o mais alto na casa espírita. É uma caridade. Com certeza. Uma caridade que se reverterá a benefício nosso mesmo. Né? A gente vê lá no nosso lar, né, os bônus horas, tudo que é feito de forma voluntária tem um mérito maior. Imagina quando a gente pode dedicar algumas horas a mais ao próximo, seja em que trabalho for, né? Quanto a gente não está angariando para a gente mesmo. E a gente faz esse trabalho, seja ele qual for, e às vezes a gente não tem noção do tanto de bobagem que a gente faz e acaba não colhendo consequências tão pesadas, porque a espiritualidade consegue botar pano quente, dar uma amansada na situação. E se a gente não estivesse trabalhando no bem, a coisa seria muito pior. Quantos acidentes na estrada a gente se livra porque a espiritualidade está do nosso lado? Você está indo viajar para fazer uma palestra, então lá na frente vai ter um problema, a espiritualidade já bota na tua cabeça, já vai tirando o pé. Aí de repente você fala assim: mas por que eu tirei o pé? Por que eu estou mais devagar do que eu ando normalmente? Aí lá na frente você vê que deu uma embananada, você fala: nossa, acho que mandaram girar o pé lá atrás. E aí a gente vai vendo o mérito que a gente vai conquistando e o tanto de problema que a gente se livrou, e se não trabalhasse no bem, teria entrado de cabeça. Então, se a gente está trabalhando no bem e às vezes está tendo dificuldades familiares, profissionais, financeiras, tem que botar na cabeça o seguinte: se eu não trabalhasse no bem, a coisa seria muito pior. Aí o poço não teria nem fundo, porque a gente vai entendendo o tamanho das dívidas que a gente traz, tanto de bobagem que a gente fez em vidas passadas. Aí eu falo: meu Deus, se eu trabalhando no bem eu passo por determinadas coisas, se eu não trabalhasse eu estaria lascado. E muitos de nós, né, André, é bobagem que foram feitas nesta vida mesmo também, né? Também. Eu tiro por mim. Muita coisa que eu penso: meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso.
assim, e vamos dizer, de alguns anos para trás. Depois a gente vai se aprofundando nessa maravilhosa doutrina espírita, a gente vai tentando reparar esses erros, né? Tentando reparar, e vai diminuindo, mas 15 anos para trás, vamos dizer assim, meu Deus, o que é isso? Eu não acredito que eu fiz isso, ou que eu fazia, nada assim de crime, assim, bárbaro, não, mas coisas assim que hoje eu não faria jamais, entendeu? Hoje eu não faria jamais e tal. É o que a gente vai aprendendo através da doutrina espírita e outras religiões também, que nenhuma religião ensina a pessoa a fazer coisa errada, né? Se a pessoa faz coisa errada é pela sua própria consciência. Falsa interpretação, né? Mas aí a gente vai vendo cada vez mais os ensinamentos, as palestras, os livros e tal. A gente vai aos poucos se aperfeiçoando para não cair em tantos erros assim. Exatamente. Como a gente já fez em outras encarnações, muito mais, né? E muitas vezes nessa também. É que Kardec fala para a gente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre as causas atuais das aflições. E chega a dizer para a gente que a maior parte das nossas vicissitudes tem causas atuais, que a gente tem mania de achar que tudo é problema reencarnatório. Não é. Muita coisa a gente escorregou nessa encarnação. Mas é o que você falou mesmo, né? A gente vai enxergando o conhecimento, já que o início da conversa foi a importância do estudo, o conhecimento vai fazendo a gente enxergar o que a gente fazia, e a gente começa a olhar e fala, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça? Jesus amado. Isso vai ampliando a nossa consciência também, porque muitas vezes a gente sente a aproximação de um irmãozinho que não se afiniza com a gente, e a gente pode conversar com ele com mais sinceridade, né? Eu posso mentalizar e falar, meu filho, me perdoa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria o que eu fiz. E isso ajuda muito no tratamento de obsessão. Se toda vítima de obsessão tivesse a humildade e a consciência de falar isso, olha, me perdoa. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito o que eu fiz para você. Não digo que a obsessão estaria curada, mas a cura estaria encaminhada. Porque muda completamente o quadro. É a humildade da pessoa, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. A gente caminha na direção da cura quando a gente admite erro, pede perdão para a pessoa que foi ofendida. Tudo muda o quadro. Meninos, tchau. A dona Elza, né, que está da dirigente aqui da Casa do Caminho, está se despedindo, né? Vai com Deus, tá? Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado pela acolhida. Pela acolhida. Muito obrigado, tá? A Elza Benedito. Levanta aí um abraço para a senhora. Vai com Deus. André Luiz Sobreiro. Um assunto muito interessante. Estudo. E agora tem outro detalhe, né? No estudo. Você já falou isso em várias palestras suas. No estudo, muita gente, e dirigentes, e pessoas frequentadores das casas espíritas, médiuns e tal, estudam muito, sabem muito, mas na hora de praticar é difícil, né, André? Difícil. Porque o conhecimento por si só, ele não muda a gente. Ele tem que fazer sentido e muitas vezes a gente precisa entender qual é a imperfeição que está causando a dor na gente. Enquanto a gente não entender, por exemplo, que é o orgulho que em algumas situações atrapalha na dinâmica, né, no movimento do perdão, que às vezes é por ser orgulhoso que eu não quero perdoar, não quero mais me envolver com fulano, com a fulana. Enquanto a gente não entender esse movimento, fica difícil a gente perdoar. Então, ganhar conhecimento não é difícil, o difícil é botar em prática. Aí a gente vai entender a pedagogia do Espírito de Verdade quando ele fala no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por quê? Porque instruir é mais fácil. Só que no movimento histórico, a gente fez o contrário. A gente entrou de cabeça no movimento de instrução e o amor, como é mais difícil, acabou ficando para trás. Então a gente buscou conhecimento, livros. E esse movimento de amor, de aceitar as pessoas e tentar ajudá-las, acabou ficando esquecido. Graças a Deus nós estamos tentando recuperar isso, né? Um amigo meu, palestrante está aqui mesmo, ele contou um caso em uma de suas palestras, em que o
o dirigente espírita, né, o palestrante, o dirigente da casa, fazia as palestras bonitas, chegava lá e falava de Deus, falava de Jesus, falava do Espiritismo, de Allan Kardec, explicava, tal. E o senhor, bem simples, tal, chegava e sentava sempre sentava a primeira fileira ali, ficava quietinho e tal, terminava de ir embora e tal, né? E o orador, né, todo, né, um conhecimento terrível, tal. Aquele senhor que sentava na primeira fileira passou a não vir, mas no centro ninguém nem percebeu nada, porque ele chegava, assistia a palestra e ia embora, e na verdade ele havia desencarnado. Aí ninguém tomou conhecimento, ninguém soube. Algum tempo depois o palestrante, o dirigente da casa desencarnou também. Ele achava que ele chegasse lá no plano espiritual, ele ia ser muito bem recebido, né? Tal, foi na concepção dele, né? Chegou lá, aqui, quando ele despertou, mesmo tem aquele espaço naquele tempo para o espírito despertar mesmo e tal, né? Ele chegou, então, mas aqui que você, né? Mas, e aí, então, acho que eu merecia um lugar melhor e tal, depois foi ver, não, você vai falar com fulano e tal, né? E é mais ou menos assim a história, eu não vou resumir muito, assim. Você vai falar com fulano e tal, e vai te explicar por quê, né? Chegou quem que veio recebê-lo e explicar para ele, aquele cidadão que estava sentado ali, não conversava com ninguém, mas você, né? Acho que está invertido aqui as coisas, né? Não, sabe o que é? Que tudo aquilo que o senhor falava lá, eu praticava. E o cidadão lá só falava, ensinava e tal, mas não praticava. A gente viu isso nos livros de André Luiz, né? André Luiz, quando desencarnou, encontrou no plano espiritual, em posições espirituais bem mais altas do que a dele, aqueles que tinham sido empregados dele, empregados do pai dele, gente socialmente menor, só que espiritualmente bem maior. Nós vimos isso, está nos livros de André Luiz, né? A posição social, ou até a posição dentro de uma casa espírita, não dita quem nós somos no plano espiritual. E muitos de nós vamos quebrar a cara. A gente fala muito bonito, dialoga, né? Às vezes doutrina o irmãozinho desencarnado, médium, entre aspas, né? Esse termo já não existe mais. Recebe o irmãozinho desencarnado, mas a renovação interna está ficando para trás. A gente precisaria ter um equilíbrio entre o fora da caridade não há salvação, que nós estamos muitas vezes exagerando, querendo fazer um monte fora, e o que Kardec diz no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então a gente sai fazendo caridade fora e esquece de domar o que tem dentro. Provavelmente foi isso que aconteceu com esse dirigente. Falou bonito, doutrinou, ensinou, mas por dentro estava cheio de imperfeições não controladas. E Kardec fala, né? Os esforços que faz para domar suas más inclinações. Ele não está dizendo que tem que ser espírito de luz. Está falando que você tem que trabalhar para controlar as más inclinações. Se a gente deixar sob controle, a gente vai ter problema. Se a gente deixar solto, né? E muitas vezes não só internamente, às vezes a pessoa é uma coisa na casa espírita, né, o André? A pessoa estuda, a pessoa passa, informa através de palestras, de estudos e tal, ensina para as pessoas ali na casa espírita, é uma coisa, de repente lá na sua casa, na sua empresa, no local de trabalho, é um cravo lá, né? Não é o que Emmanuel diz na introdução do Caminho Verdadeiro? Ele fala assim: para Jesus não há linha divisória entre templo e oficina. Toda a terra é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. A gente acha que da porta da casa espírita para dentro eu tenho que ser bonzinho, tenho que me vigiar, tenho que ter paciência, e da porta da casa espírita para fora eu posso fazer o que eu quiser. É bem o que você está falando. Jesus espera que nós sejamos cristãos 100% do tempo, em todas as situações. Quando eu sou chefe, na minha maneira de trabalhar, de tratar os funcionários. Se eu sou um funcionário, ao cumprir as minhas obrigações. Quando eu paro num posto de gasolina, na maneira de tratar o frentista. Quando eu vou a uma loja, na maneira de tratar o vendedor. Tem uma frase extraordinária de Chico Xavier numa carta que dentro de casa ser um ditador, né? Perante a minha família.
Tem uma frase extraordinária do Chico, numa carta que ele mandou para um amigo, eu não lembro o nome do amigo agora. Ele fala assim: Emmanuel tem me ensinado que as pessoas, quando me procuram, querem ler o Evangelho na minha conduta. Então fica como reflexão para os ouvintes, para os espectadores, para nós aqui, né? Para os desencarnados que estão aqui, para a gente não estar sozinho, calma, não precisa correr. Viu? Nós estamos aqui na Casa Espírita, aí, na Casa do Caminho, que era essa turma, né? E com certeza tem o público que estava aqui pra gente assistindo a sua palestra, já foi todo mundo embora, mas com certeza tem muitos desencarnados aqui. Não precisa correr. Espírita tem medo de espírito. É verdade. Então fica a reflexão: será que as pessoas estão lendo o Evangelho na nossa conduta? Será que nós estamos mostrando pelo menos um pouquinho do conhecimento que a gente tem na nossa conduta? Ou será que a gente é sorrisos e paz dentro da casa espírita? Porque aqui é fácil. O amparo espiritual que nós temos aqui, ter paciência, sorrir, tratar todo mundo bem aqui dentro, é fácil. Que não é mérito nenhum. Jesus falou sobre isso. Se amardes aqueles que vos amam, que mérito haveis de ter? Pensa como você, assim, no caso, amar os espíritos, a doutrina espírita. Amar os espíritas, por exemplo. Então, quer dizer, ter paciência aqui dentro, tratar todo mundo com educação, que mérito nós temos? Eu quero ver ter mérito, eu quero ver ter paciência, é lá no trânsito, lá no centro da cidade. Eu quero ver a gente ter paciência quando alguém arromba a porta do teu carro e leva o teu rádio. É aí que a gente, não digo amar essas pessoas, né? A gente não tem condições para isso, mas pelo menos não desejar que a pessoa sofra, que o mal lhe aconteça, que é o que Kardec nos traz no capítulo 12 do Evangelho, né? Amar os inimigos. Ele fala: nós não temos condições de amar os inimigos ainda. O que a gente já pode fazer no nosso nível evolutivo? Não se vingar, não querer que o mal aconteça, não ficar feliz quando alguma coisa errada acontece. Isso nós já damos conta de tentar. Que eu sempre comento na rádio, principalmente, né? Que às vezes não, é difícil, isso que você está dizendo, é difícil. Aí no impulso, às vezes, né? Um impulso da gente, é um instinto, a hora que viu você. Mas não é impossível de praticarmos isso, é só uma questão de exercício, né, André? Porque vamos exercitar, né? O instinto é algo que foi o quê? Automatizado. Do tempo dos animais, né, quando a gente veio evoluindo, mineral, vegetal, animal, fase humana. Do tempo dos animais, quando ele se sentia ameaçado, como é que ele se defendia? Contra-atacando. Nós trouxemos isso de lá. Qual é a nossa tarefa hoje? Mudar o automatismo. Nós ainda temos esse automatismo do bateu, levou. A tarefa hoje é mudar o automatismo. Está me agredindo? Vamos mudar esse automatismo. De que forma eu vou me defender sem contra-atacar? É essa mudança de automatismo, é essa mudança de instinto que precisa ser trabalhada em nós. Porque o instinto vem lá do tempo do animal. Bateu, levou. Me ameaçou, eu contra-ataco. Nós que já temos essa consciência, né, André? Porque, infelizmente, a gente vê, como você disse na sua palestra, a gente assiste televisão, internet e tal, as notícias de rádio, jornal, muita violência e tal. A gente percebe que muitos, infelizmente, fazem exatamente ao contrário do que você está dizendo agora. É assim, é a lei do mais forte, a lei animal e irracional mesmo, chegar e tomar. Eu não tenho, ele tem, eu vou tomar. E para isso eu vou tirar a vida dele, não quero nem saber. A gente vê muito disso na imprensa, criaturas nessa situação. Muito. Aí é da imaturidade do espírito que faz isso e do momento de transição. Tem muitos espíritos lá das furnas umbralinas estão vindo, né? Estão tendo a última oportunidade de aprender um pouquinho. E esses espíritos, Nelson, eles não sabem nem viver em sociedade ainda. Eles estão aprendendo a conviver dentro de uma sociedade. E às vezes a gente é tão imaturo que a gente quer colocar na escola e aprender e ensinar a ler, escrever. Se o objetivo de Jesus é ensiná-lo a viver em sociedade, será que ensinar a ler e escrever vai adiantar alguma coisa? Eu não estou desestimulando. Também mandar para a escola também é uma forma de ensinar a conviver em sociedade.
mas vai ser uma perda de tempo. Tentar insistir que ele escreva, leia, produza texto, faça contas. Qual é o objetivo dele? Viver em sociedade. É o máximo que ele dá conta por enquanto. Então você vê espíritos extremamente agressivos. Ele vai para a escola para brigar. Se você olhar torto para ele, ele vira para você e fala: o que foi? É a índole dele. Você falou em relação a uma coisa muito importante, é a transição planetária, no caso, né? Você citou uma coisa muito importante, que esses espíritos muito cruéis ainda, né, vamos dizer assim, que chegam às vezes e tiram a vida do semelhante banal, e não sente nada, assim, tira a vida e acabou e vai embora. Simplesmente às vezes para tomar um celular, para tomar um relógio e tal. Você falou uma coisa interessante em relação de ser a última oportunidade, uma das últimas, e para muitos acho que é a última mesmo, de progredir neste planeta, né? Muitos desses espíritos cruéis estão sendo degradados para outros planetas. Isso eu estudo, nós estamos no tema que eu estudo, o estudo do espiritismo nos dá essa informação, né? E muitos está sendo a última oportunidade do Pai, de Deus, Pai Criador, de Jesus, o diretor espiritual do planeta Terra, para a evolução dessas criaturas aqui neste planeta, e muitos já não voltarão mais, cairão para planetas inferiores ao nosso. É como os capelinos, né, que caíram de um planeta que gira ao redor de um sol chamado Capela, caíram para cá. E deram um impulso, né, evolutivo, tecnológico. Exatamente, a parte intelectual. E é o que vai acontecer com a Terra, com muitos habitantes da Terra, daqui mais algum tempo. Alguns acreditam até que esse movimento já começou. Já começou, não saberia dizer. Né? Eu não saberia dizer. Tem essa informação que está acelerado. Eu já não saberia dizer, mas que esse movimento, se não começou, vai acontecer, nós sabemos. Porque a transição pela qual a Terra passa hoje é a mesma transição pela qual esse planeta passou mais ou menos 30, 35 mil anos antes de Cristo. Deixar de ser um mundo de expiação e provas e passar a ser um mundo regenerador. Quem não tinha sintonia com o mundo de regeneração, né, as lideranças do mal, quem estava atrapalhando o progresso, foi para o exílio. Que é o que vai acontecer com as lideranças do mal na Terra. Continuou lá no planeta deles, no caso, passou a ser um planeta de regeneração, e essas criaturas que não acompanharam ficaram como expiação. Como uma escola que muda de grau, deixou de ser uma escola de ensino médio e passou a ser uma escola superior, e quem não passou do terceiro colegial para a faculdade tem que mudar de escola. É só colocar uma analogia que fica fácil de entender. Muito interessante. André, eu gostaria de ficar um tempão aqui conversando com você, mas o tempo da rádio, principalmente o tempo da rádio, é limitado. Então eu quero deixar aqui os nossos microfones, embora nós não estamos com o microfone aqui, mas está sendo gravado ali, os nossos microfones para as suas considerações finais, alguma coisa que você gostaria de colocar, que eu não toquei no assunto, e também para a sua despedida. Só quero agradecer estar com vocês mais uma vez, teu carinho, que foi lá na casa do irmão Angélica, gravou a palestra, esteve aqui na Casa do Caminho, gravou a palestra, está gravando esse bate-papo. Queria agradecer esse carinho imenso que você tem pelo nosso singelo trabalho, agradecer os ouvintes, os espectadores, que sempre tem muito carinho com a gente, assistem essas entrevistas, a repercussão é sempre muito boa, sempre mandam e-mail, sempre deixam um comentário. Nunca vi um comentário negativo, sempre incentivando. Eu agradeço de coração. É muito pouquinho que a gente pode fazer, mas a gente faz do fundo do coração para ofertar esse mínimo que nós temos. Obrigado de coração pelas oportunidades de trabalho, e que Jesus nos envolva sempre. Nós, da União da Sociedade Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, o presidente Ricardo dos Anjos, nós é que agradecemos, tá, André, a sua presença na nossa cidade, na nossa região. Nós é que temos a agradecer, tá, a sua disposição de vir fazer palestras maravilhosas
entrevistas como essa aqui em nossa cidade. André Luiz Sobreiro, como disse no início, da cidade de Severínia, né, fazendo palestras por todo o Brasil, né, e na Rede Amigo Espírita também tem lá muito material, bastante material que o José Aparecido, juntamente com o André Luiz Sobreiro, colocam lá à disposição de todos os internautas. É um termo já meio antiquado, mas é internauta, né? E eu quero agradecer também a toda a equipe aqui da Casa do Caminho de Araçatuba por ceder aqui o espaço, né, para a gente fazer essa gravação. Já foi todo mundo embora, nós estamos aqui fazendo essa entrevista. Eu quero agradecer então toda a diretoria, toda a equipe aqui da Centro Espírita Casa do Caminho de Araçatuba. E eu quero então pedir para o André Luiz Sobreiro que faça a prece de encerramento. Isso é um costume que eu tenho no programa de rádio, principalmente, pedir para o convidado, para a pessoa que está ali comigo, fazer a prece de encerramento. André. Maravilha, vamos lá. Agradecer então a Deus por mais um dia de vida, por essa encarnação bendita em que a doutrina espírita norteia a nossa caminhada, pela oportunidade de trabalho, estar entre amigos, retornar a essa casa espírita, poder compartilhar esse pouquinho de conhecimento, mas que tem servido para reflexão e fortalecimento de alguns amigos. Agradecer pela oportunidade da viagem tranquila, enfim, pelas alegrias que o Consolador nos tem proporcionado e que nós possamos sempre transportar toda essa força, toda essa alegria para as outras atividades e os outros setores da nossa vida. Que a alegria angariada nos trabalhos espíritas seja usada também na vida familiar, na vida profissional, na vida social, e que nós entendamos que a Casa Espírita é um lugar onde nós enchemos o tanque, recarregamos as baterias, mas a evolução, o desenvolvimento do espírito acontece no dia a dia, nas dificuldades. É ali que nós crescemos como espírito imortal. Que a tua paz, Mestre, nos envolva hoje e sempre e cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja.